Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG e hoje nós vamos estudar máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. O objetivo da aula é definir o máximo divisor comum, denominado também MDC, e o mínimo múltiplo comum, denominado MMC. Enunciar e demonstrar o teorema de Bézout, provar alguns resultados a respeito do MDC e MMC e exemplificar um método prático para o cálculo do MDC e MMC. Sendo assim, seja D de A o conjunto dos divisores de um número inteiro A. Logo, o que seria o D de 24? Quais são os divisores inteiros de 24? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 8, mais ou menos 12 e mais ou menos 24. Agora, listando aqui os divisores de 18, nós obtemos esse conjunto. Agora, quais são os divisores comuns entre 24 e 18? Ou seja, qual a interseção desses dois conjuntos? É justamente o mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Onde o maior deles, no caso aqui, é o 6, que é chamado de máximo divisor comum entre 24 e 18. Ou seja, o máximo divisor comum de dois inteiros A e B, A ou B deve ser diferente de zero, nós vamos denotar o máximo divisor por D, ou MDC de AB, ou simplesmente aqui dessa forma. Então, o máximo divisor é simplesmente o maior inteiro que divide A e B ao mesmo tempo, como nós vimos aqui. Nessa primeira situação, o MDC de 24 e 18 é igual a 6. Segundo exemplo, o MDC de 36 e menos 28 é igual a 4, pois, listando os divisores de 36, nós obtemos esse conjunto. Listando os divisores de menos 28, nós obtemos esse conjunto, sendo que o maior em relação à interseção desses dois conjuntos vai ser justamente o número 4. Vocês estão vendo que esse sinal de menos aqui no 28 não interfere na análise feita, ou seja, não devemos nos preocupar com os números negativos para o cálculo do MDC. Observação: se A é diferente de zero ou B é diferente de zero, então o MDC entre A e B sempre existe. Por que o MDC sempre existe? Pois 1 é divisor de qualquer número inteiro. Isso significa que o MDC de A e B vale no mínimo 1. E além disso, o módulo de x é sempre o maior divisor de x para todo x inteiro. Isso significa que o MDC entre dois inteiros não simultaneamente nulos A e B vai ser sempre um número maior ou igual que 1 e menor ou igual entre o menor do módulo de A e o módulo de B. Observação B. A definição de MDC exige que pelo menos um dos inteiros seja diferente de zero, pois caso contrário, qualquer inteiro seria divisor comum, o que tornaria impossível determinar o maior deles. Pois quais são os divisores de zero? Qualquer número inteiro não nulo. Então, se eu calculo o MDC de 0 com 0, qual seria o maior divisor comum entre esses dois números? Nesse caso, não existe. Observação C. O MDC de A e B é igual ao MDC de B e A, pois na definição de MDC não faz diferença trocar o A pelo B. Observação D. O MDC entre dois números inteiros é sempre maior do que zero. Na verdade, aqui nós vimos que ele é sempre maior ou igual a 1.
E além disso, o MDC entre dois números inteiros é único. Se A é um número inteiro, então A e menos A possuem os mesmos divisores, como nós vimos no exemplo anterior. Logo, o MDC de A e B é igual ao MDC de menos A e B, que é igual ao MDC de A e menos B, que é igual ao MDC de menos A e menos B para quaisquer dois inteiros A e B não simultaneamente nulos. Portanto, não devemos preocupar com o sinal quando se calcula o máximo divisor comum, ou seja, o MDC de A e B é igual ao MDC do módulo de A com o módulo de B. E, por fim, o MDC entre A e 0 é igual ao módulo de A para todo inteiro A não nulo, pois qualquer número inteiro é divisor de 0, o maior divisor de A é o módulo de A, ou seja, o maior entre A e o 0 é o próprio módulo do A. Teorema 1, que é o teorema de Bézout. Se A e B são inteiros não simultaneamente nulos e D é o MDC de A e B, então existem inteiros x0 e y0, tais que D é igual a x0 mais B y0. Prova. Considere o conjunto S formado pelos elementos dessa forma, ou seja, AU mais BV, onde U e V são números inteiros e AU mais BV é maior do que 0. Nós podemos supor, sem perda de generalidade, que o A é diferente de 0, pois se eu estou calculando o MDC entre A e B, por definição, pelo menos um tem que ser diferente de 0. Então, eu posso supor aqui que o A é este elemento não nulo. Logo, A ou menos A pertence a esse conjunto S, pois A pode ser escrito como A vezes 1 mais B vezes 0, e o menos A pode ser escrito como A vezes menos 1 mais B vezes 0, onde A é um número inteiro. Isso significa que A pode ser positivo ou negativo. Se A é positivo, essa conta aqui é positiva, e se A é negativa, essa conta aqui é positiva. Isso significa que esse conjunto S, ele é diferente do vazio, e vocês estão vendo que os elementos dele são dessa forma, onde AU mais BV é maior do que 0. Isso significa que esse conjunto S é composto por números naturais. Sendo assim, pelo PBO, S possui um menor elemento que eu vou denominar de C. O que significa falar que C é o menor elemento de S? Primeiro, que C é um elemento de S, ou seja, C é escrito dessa forma. Então aqui eu estou escrevendo C como AX mais BY, onde X e Y são números inteiros, e essa conta aqui é maior do que 0. E além disso, C é o menor elemento de S, ou seja, C é menor ou igual que S para todo S em S. O que nós vamos fazer agora é provar que, nessas condições, esse número C é justamente o MDC de A e B. Primeiramente, nós vamos provar que C é um divisor comum de A e de B. Pelo algoritmo da divisão euclidiana, nós sabemos que existem Q e R, tais que A é igual que C mais R, onde R é maior ou igual que 0 e menor do que C. Então aqui eu estou realizando a divisão euclidiana entre A e C, obtendo assim o quociente e o resto, onde o resto satisfaz essa condição aí. Daí, posso isolar o R, então vou passar esse termo para o outro lado, vem negativo, e eu sei que o C pode ser escrito dessa forma, então vou substituir o C por esse valor aqui.
obtendo A menos Q, que multiplica AX mais BY. Fazendo essa multiplicação e colocando o A aqui em evidência, nós vamos obter A que multiplica 1 menos QX, mais B que multiplica menos Y vezes Q. Eu escrevi essa expressão do R dessa forma, porque vocês estão percebendo que o elemento R pode ser escrito como A vezes o inteiro, mais o B vezes o número inteiro. E se esse número R fosse maior do que zero, a gente sabe que R é maior ou igual que zero. Se esse número R fosse maior do que zero, ou seja, se essa conta fosse maior do que zero, isso significa que o resto seria um elemento de S, e isso é uma contradição contra a minimalidade do elemento C. Logo, como R é maior ou igual que zero, se o R for maior do que zero, nós temos um absurdo, só resta a possibilidade do R ser igual a zero. E se o R é igual a zero, isso significa que A é igual a Q vezes C, onde Q é um número inteiro, portanto, C divide A, e de modo análogo, nós conseguimos provar que C também divide B. Agora, nós vamos provar que C é igual ao MDC de A e de B. Considere D como o MDC de A e de B. Nós sabemos que, pelo item 1, C divide A e C divide B. Ou seja, C é um divisor comum de A e de B, e como D é o maior divisor comum de A e de B, nós temos que C é menor ou igual a D. Além disso, como D é um divisor comum de A e de B, D divide A e D divide B. Consequentemente, D vai dividir A vezes qualquer número mais B vezes qualquer número. Ou seja, D vai dividir o AX mais BY, onde esse AX mais BY é justamente o valor de C. Nós provamos na aula de divisibilidade que, se você tem um certo número que divide outro, onde esse aqui é diferente de zero, então o módulo desse número é menor ou igual ao módulo desse número. E é o que acontece nessa situação. Vocês estão vendo que D divide C, esse número C e o número D são maiores do que zero, ou seja, esse número é diferente de zero. Isso significa que o módulo desse número é menor ou igual ao módulo desse número. Mas, como C e D são positivos, o módulo de D é o próprio D e o módulo de C é o próprio C. Ou seja, D é menor ou igual que C. Então, vocês estão vendo que nós provamos que C é menor ou igual que D e D é menor ou igual que C. Portanto, C só pode ser igual a D. Corolário. Se A divide B vezes C e o MDC de A e B vale 1, então A tem que dividir C. Prova. Por hipótese, nós temos aqui que o MDC de A e B vale 1. Pelo teorema de Bézout, existem constantes inteiras x0 e y0, tais que ax0 mais by0 é igual ao MDC, que no caso aqui vale 1. O que eu vou fazer daqui para aqui é multiplicar toda essa expressão pelo valor de C. Então aqui nós temos isso vezes C, vou escrever dessa forma, isso vezes C, vou escrever dessa forma, que é igual a 1 vezes C, que resulta em C. Agora nós sabemos que A divide A e, por hipótese, A divide B vezes C, ou seja, se A divide A divide isso. Se A divide BC, A divide isso. E se A divide essa expressão e A divide essa expressão, o A vai dividir essa soma. Isso significa que o A divide C, que é justamente o que nós queríamos provar. Por exemplo,
vocês estão vendo aqui que 3 divide esse produto, sendo o MDC de 3 e 2 igual a 1, então obrigatoriamente o 3 tem que dividir esse outro número. Nós vamos utilizar bastante esse corolário daqui para frente. Euclides, em seu livro 7 de Os Elementos, caracterizou o máximo divisor comum de dois inteiros de uma maneira um pouco diferente da nossa definição. Ele definiu do seguinte modo, que eu estou chamando aqui de Teorema 2. Sejam A e B inteiros não simultaneamente nulos, um inteiro positivo D é o máximo divisor comum de A e B, se somente se este número D satisfaz as seguintes condições. D tem que dividir A e D tem que dividir B, e se existir um número inteiro C, tal que C divide A e C divide B, então C divide D. Ou seja, se eu tenho um número inteiro positivo que satisfaz esses dois itens, esse número D nada mais é do que o máximo divisor comum de A e de B. Então, como é que a gente prova a validade desse teorema, que pode ser usado como uma definição alternativa de máximo divisor comum? Na verdade, nós temos aqui um se, somente se nesse teorema, então nós temos que provar a ida e a volta. Para provar a ida, nossa hipótese é que D é o máximo divisor comum entre A e B. Lembrando que quando eu falo aqui que D é o máximo divisor comum entre A e B, eu estou me referindo à nossa definição inicial. E o que a gente vai provar é que se D satisfaz aquela definição inicial de MDC, então esses dois itens aqui acontecem. Sendo assim, considerando D o MDC de A e de B, é claro que 1 ocorre, né? Porque se B é o maior divisor comum entre A e B, então D é um divisor comum de A e de B. Agora, para provar o item 2, nós vamos considerar C um número inteiro, tal que C divide A e C divide B. Nós vamos provar que C divide D. Deste modo, pelo teorema de Bézout, existem inteiros x0 e y0, tais que D é igual a x0 mais b y0. Se C divide A e C divide B, C vai dividir AX0, C vai dividir BY0, usando propriedade de divisibilidade. C vai dividir essa soma, esse C divide essa soma, isso significa que C divide D, que é o que nós queríamos provar. Agora, para provar a volta, nós vamos considerar D um número inteiro que satisfaz essas duas condições. E o que nós vamos fazer é provar que esse número D é justamente o máximo divisor comum entre A e B. Então, se D satisfaz esses dois itens, pelo item 1, D é um divisor comum de A e de B. Resta provar agora que D é o maior divisor comum entre A e B. Ou seja, considerando C agora um divisor comum de A e de B, pelo item 2, C divide D. E se C divide D e D é maior do que zero, por hipótese, nós vamos aplicar aquela propriedade de divisibilidade que nos diz que se esse divide esse e esse é diferente de zero, então o módulo desse é menor ou igual que o módulo desse. Assim, nós vamos ter que o módulo de C é menor ou igual que o módulo de D. Como D é maior do que zero, o módulo de D é o próprio D, e nós sabemos que o módulo de um número é sempre maior ou igual que esse número. Isso significa que C é menor ou igual que D. Portanto, nós temos que D, de fato, é o MDC de A e de B. Proposição 1. Para todo inteiro T não nulo, tem-se que o MDC
de T vezes A e T vezes B é igual a T vezes o MDC de A e de B. Prova. Na demonstração do teorema de Bezout, nós vimos que o MDC entre dois números inteiros, no caso aqui o TA e o TB, é justamente o menor valor positivo para essa conta, onde MN são inteiros. Agora, colocando o T em evidência, nós temos que T multiplica MA mais NB, ou seja, esse MDC é o menor valor positivo dessa conta, que é igual a T vezes o menor valor positivo dessa conta. Ou seja, o menor valor positivo dessa conta aqui é justamente T que multiplica o MDC de A e de B. Portanto, o MDC de TATB é igual a T vezes o MDC de A e B. Lema 2. Se A é um inteiro positivo, tal que A divide B, então o MDC entre A e B é igual a um número A. Prova. Neste caso, nós vamos estar aplicando a definição proposta por Euclides. Vocês estão vendo que, por hipótese, A é um inteiro positivo, ou seja, A é maior do que zero. O segundo passo é mostrar que A divide A e A divide B. No caso, A divide A é óbvio e A divide B por hipótese. Agora, nós vamos considerar um número inteiro C, tal que C divide A e C divide B. Nós vamos mostrar que o C divide A, mas isso é óbvio por essa condição. Portanto, verificando a definição proposta por Euclides, que é equivalente à definição inicial de MDC, nós podemos concluir que o MDC entre A e B é de fato o A. Um exemplo em relação a esse lema 2. Nós sabemos que 2 divide 10, pois 10 é 5 vezes 2. Esse 2 divide 10, pelo lema 2, o MDC de 2 e 10 é o próprio 2. Proposição 2. Se A é igual a BQ mais R, onde R é maior ou igual que 0, menor do que B, então o MDC de A e B é igual ao MDC de B e R. Ou seja, se nós fazemos a divisão euclidiana entre A e B, obtendo assim um quociente e o resto, o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e o resto. Prova. Seja D o MDC entre A e B. O que nós vamos fazer é mostrar que D também é o MDC entre B e R, utilizando a definição proposta por Euclides. Então, D é um número maior do que zero, pois D é o MDC de A e B. Agora, nós vamos mostrar que D divide B e D divide R. D divide B é óbvio, pois D é o MDC entre A e B. Mas também D divide A, e se D divide A e D divide B, então D vai dividir A mais B vezes qualquer número inteiro. No caso aqui, eu coloquei o menos Q, pois essa expressão aqui é justamente o valor de R. Logo, o D vai dividir o R, como nós queríamos provar nesse item 2. Agora, nós vamos considerar C um inteiro, tal que C divide B e C divide R, e nós vamos provar que C divide D. Desses dois fatos, B pode ser escrito como um KC, R pode ser escrito como um SC, onde K e S são números inteiros. Assim, o número A, que é BQ mais R, pode ser escrito como B, no caso KC, que multiplica Q, mais R, no caso SC.
Como o C aqui é um fator comum, vou colocar ele em evidência. Então, a expressão vai ficar C que multiplica KQ mais S. Ou seja, A é igual a C vezes o número inteiro. Isso significa que C divide A, C divide B. Por definição de D aqui, nós temos que C deve dividir D. E com isso nós finalizamos a demonstração da proposição 2. Para mostrar como esse resultado é aplicado na prática, nós vamos calcular o MDC de 754 e de 221. Ou seja, fazendo a divisão euclidiana de 754 por 221, nós obtemos o quociente 3 e o resto 91. E, utilizando o resultado anterior, o MDC entre esse número e esse número é igual ao MDC entre esse número e esse número. E, como vocês estão vendo, nós vamos aplicar a proposição novamente para determinar o MDC entre o 221 e o 91. Então, fazendo a divisão euclidiana entre os dois, o 221 é igual a 2 vezes 91 mais 39. Ou seja, o MDC entre esse e esse é o mesmo MDC entre esse e esse. Aplicando a proposição novamente, fazendo a divisão euclidiana entre 91 e 39, nós obtemos o quociente 2 e o resto 13. Então, aplicando mais uma vez a proposição, fazendo a divisão euclidiana entre o 39 e o 13, nós obtemos o quociente 3 e o resto 0. Logo, por esses cálculos aqui, e utilizando a proposição anterior, o MDC entre esses dois é igual ao MDC entre esses dois, que é igual ao MDC entre esses dois, que é igual ao MDC entre esses dois, que é igual ao MDC entre 13 e 0, sendo o MDC entre 13 e 0 igual a 13. Portanto, o MDC entre 754 e 221 é igual a 13. E, de modo geral, nós podemos generalizar este procedimento, obtendo assim esse teorema 3, que é chamado algoritmo de Euclides. Sejam A e B inteiros positivos com B diferente de 0, aplicando sucessivamente o algoritmo da divisão euclidiana, obtém-se que o MDC entre A e B é igual a Rn, onde Rn é o último resto não nulo. Para a gente entender esse Rn, basta nós voltarmos nessa expressão anterior. Nós descobrimos que o MDC entre o 754 e o 221 é justamente 13, onde 13 aqui é o último resto não nulo quando se realiza essas divisões euclidianas sucessivas. O conceito de máximo divisor comum, definido para dois inteiros, estende-se naturalmente a mais de dois inteiros. Por exemplo, o máximo divisor comum de A, B e C não simultaneamente nulos é o inteiro positivo D, tal que D divide A, D divide B e D divide C. E se E é um inteiro tal que E divide A, E divide B, E divide C, então E é menor ou igual a D. Ou seja, se E é o inteiro na qual é divisor comum entre A, B e C, o E tem que ser menor ou igual a D, porque o D é o máximo divisor comum. Por exemplo, o MDC de 10, 15 e 30 é igual a 5, listando todos os divisores de 10, todos os divisores de 15, todos os divisores de 30, o maior comum entre esses três conjuntos é justamente esse número 5. Além disso, aquela definição alternativa proposta por Euclides pode ser adaptada para o máximo divisor comum entre três inteiros. Teorema 4
sejam A, B e C inteiros não simultaneamente nulos, então o MDC entre A, B e C pode ser calculado dessa seguinte forma. Primeiro, calcula-se o MDC entre A e B, e o resultado, você calcula o MDC com B, que vai dar justamente o MDC entre A, B e C. Como é que a gente vai demonstrar isso? Vou chamar de D o MDC entre A, B e C, e eu vou mostrar que este MDC aqui também vale D. Mas, para fazer essa demonstração, nós vamos estar utilizando a definição proposta por Euclides. Como D é o MDC entre A, B e C, o D é maior do que zero pela definição de MDC. Também por definição, D vai dividir A, D vai dividir B e D vai dividir C. Isso significa que D é um divisor comum de B e de C. E se D divide B e D divide C, então o D vai dividir o MDC entre B e C, também por definição. Item 3. Agora nós vamos considerar um número inteiro E tal que E divide A e E divide o MDC de BC. O que nós vamos fazer é provar que E também divide D, que no caso é o MDC de ABC. Nós sabemos que o MDC de B e C divide B e divide C. Logo, utilizando aqui a transitividade, vocês estão vendo que E divide o MDC de BC, o MDC de BC divide B, então E divide B, e de modo análogo, o E também divide C. Portanto, E divide A, E divide B, E divide C, e isso significa que o E divide o MDC de ABC, como queríamos demonstrar. Agora vamos falar de mínimo múltiplo comum. Seja MA o conjunto dos múltiplos de um inteiro A. Sendo assim, quais são os múltiplos de 8? É o 0, mais ou menos 8, mais ou menos 16, mais ou menos 24 e assim em diante. Os múltiplos de 6 são o 0, mais ou menos 6, mais ou menos 12, mais ou menos 18, mais ou menos 24 e assim em diante. Agora, o menor múltiplo comum positivo não nulo entre 8 e 6 é justamente o 24, que é chamado de mínimo múltiplo comum entre 8 e 6. Sendo assim, nós temos essa definição: o mínimo múltiplo comum de dois inteiros A e B, A ou B diferente de zero, é denotado por M, que é o MMC de AB, que também pode ser escrito dessa forma. E o mínimo múltiplo comum de dois inteiros A e B é justamente o menor inteiro positivo não nulo, que é múltiplo de A e de B. Por exemplo, o MMC de 12 e 32 é igual a 96, determinando o conjunto de múltiplos de 12 e o conjunto de múltiplos de 32, é possível verificar que o 96 é o menor múltiplo comum positivo não nulo entre esses dois conjuntos. E se realizarmos aí o mesmo processo com os números 6 e menos 8, vocês vão perceber que o menor múltiplo comum positivo não nulo é o 24. Então, não precisamos nos preocupar com o cálculo do MMC com números negativos. Como nós temos aquela equivalência proposta por Euclides em relação ao MDC, aqui nós também temos uma definição equivalente em relação ao MMC, no qual eu estou chamando de teorema 5. Sejam A e B inteiros não nulos simultaneamente, um inteiro M maior do que zero
é o mínimo múltiplo comum de A e B se e somente se satisfaz as seguintes condições: A divide M e B divide M, ou seja, M é um múltiplo de A, M é um múltiplo de B. E além disso, se C é um número inteiro, tal que A divide C e B divide C, então M também divide C. Eu não vou provar aqui a equivalência dessas duas definições, mas quando nós devemos provar que um determinado número é o MDC entre dois inteiros, nós podemos prosseguir utilizando essa definição aqui ou a definição inicial. Observe que a condição 1 mostra que M é um múltiplo comum de A e B, e a condição 2 mostra que M é o menor dentre todos os múltiplos comuns positivos de A e B. Neste teorema 6, nós temos uma expressão que relaciona o MMC e o MDC entre dois números inteiros. Se A e B são inteiros positivos, então o MMC entre A e B vezes o MDC entre A e B é igual a A vezes B. Prova: para ficar mais fácil de manipular essa expressão, eu vou chamar o MDC de A e B de D e o MMC de A e B de M. Nós sabemos que A divide A, então A divide A vezes qualquer número inteiro. É claro que esse fator aqui é um número inteiro, pois D é o MDC de A e B. Do mesmo modo, o B vai dividir B vezes isso. Nós temos que M divide AB sobre D. Vocês estão percebendo que aqui nós temos AB sobre D e aqui também AB sobre D. Ou seja, se A divide AB sobre D e B divide AB sobre D, pela definição anterior de MMC, o M tem que dividir AB sobre D. Ou seja, AB sobre D é M vezes o número inteiro K. O B aqui está multiplicando, eu posso passar ele dividindo, lembrando que essa expressão aqui e essa expressão aqui também, nós estamos trabalhando somente com números inteiros, pois isso aqui é um número inteiro, isso aqui é um número inteiro, isso aqui é um número inteiro, e isso aqui também é um número inteiro, né? Lembrando que D é o MDC de A e B e M é o MMC de A e de B. Ou seja, dessas duas expressões, K é um divisor comum de AD e BD. Pois, dessa primeira expressão, vocês estão vendo que K divide AD, pois AD é esse número inteiro vezes K, e do mesmo modo aqui, o K também divide BD. Mas nós estamos denotando o MDC de A e B de D, então o MDC de A sobre D e de B sobre D é igual a D dividido por D, que é 1. Ou seja, como esse MDC aqui vale 1 e K é um divisor comum entre AD e BD, só podemos ter K igual a 1. E, portanto, se K é igual a 1, nós temos que DM é igual a B. E esse DM aqui é justamente essa multiplicação. Teorema 7. Sejam A, B e C inteiros não simultaneamente nulos, então, para o cálculo do MMC entre três inteiros, nós podemos calcular o MMC entre 2 e depois calcular o MMC entre esse resultado e o terceiro que nós obtemos, esse MMC aqui. Agora, nós vamos calcular o MDC e o MMC de 36 e 120 de uma maneira prática, onde esse método abordado aqui será visto futuramente aí na aula de números primos. Um método prático para calcular o MDC e o MMC entre dois ou mais inteiros
é primeiro fazer a decomposição destes números em fatores primos. No caso, o 36 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, e o 120 pode ser escrito como 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Assim, o MDC, você vai considerar aqui os fatores primos que aparecem em comum, no caso, nesses dois números, escolhendo a menor potência para eles. Então, os primos que aparecem em comum são o 2 e o 3. A potência do 2 aqui vale 2, a potência do 2 aqui vale 3. Então, para o cálculo do MDC, nós vamos considerar o 2. E aqui para o 3 nós temos 3 ao quadrado, 3 elevado a 1, considero 1. Ou seja, o MDC entre o 36 e o 120, que é 120, é igual a 2 ao quadrado vezes 3, que vale 12. E o MMC, nós consideramos todos os números primos que aparecem nas duas decomposições, no caso 2, 3 e 5, e considerando aqui o maior expoente entre cada um deles. No caso, o maior expoente para o 2 é o 3, o maior expoente para o 3 é o 2, e como aqui nós podemos considerar o 5 elevado a 0 e aqui nós temos 5 elevado a 1, considero 5. Fazendo essa multiplicação, obtemos o 360, ou seja, o MMC entre 36 e 120 é 360. Com isso a gente finaliza a aula sobre MMC e MDC.